Aí, pô, moto de aluno não tem nada, no velocímetro da moto tem uma placa de madeira pintada 60 km por hora. Só tem o farol, não tem espelho, não tem nada. E aí a escolta ela se dá assim, a gente não para em sinal vermelho. Se não for necessário, a gente vai andar na contramão, vai andar na calçada, vai andar na grama, a gente vai andar. Isso aí não. Já teve batedor, já teve aluno que deu de cara com caminhão, já teve batedor que voou. Ele entrou na clareira, a moto foi camalhotando junto com ele, a moto tá dentro do charco, né? Esquece o velocímetro. Esquece o espelho, que o batedor ele tem que olhar pra trás. Ele não pode só olhar no espelho. Ele tem... Entendeu? Você parar na boca da favela que a gente para fazendo escolta, de o cara querer rechaçar o batedor, como já aconteceu. Mas aí o guerreiro, a gente voltando da escolta da Rocinha, né? A gente tava todo equipado. E o cara fez isso aqui na minha frente, ó. Ele pegou e girou assim, ó, na minha frente, assim, ó. E aí a moto dele capotou, ele tava com um fuzil do jeito que foi ensinado. O acidente foi sério, né? Foi grave. A moto foi parar do outro lado da via, né? Acertou até um carro, a gente socorreu todo mundo. A gente tá... Eu falo que o batedor é uma atividade extremamente perigosa. Ele falou, cara, não dá mais pra você. Você vai matar alguém ou você vai morrer. A gente não consegue mais controlar. E, infelizmente, pegou uma mancha de óleo. Cara, uma mancha de óleo é complicado. Pode ser o cara mais... Porque se você errar, ou você morre, ou você mata, ou você lesiona alguém, você tem uma lesão muito grave e não tem o que fazer. E o nosso padrão era 3 carregadores de pistola e 4 carregadores de fuzil. Eu já vi aluno subir, descer e fazer assim, ó, tirar o número e entregar. Ainda mais que na maioria dos deslocamentos é tudo acima de 150 km por hora. É voado. Curva, voado, tudo voado. Você não pode diminuir, vou ver onde eu tô, não. Não existe isso. É você e o trânsito. Tem esses motoboys aí que passam voado pra tudo quanto é lado. A gente faz isso só que também na calçada e na contramão. Porque às vezes você vê que não dá pra passar, é calçada. Pulou, o capacete fechou. Só que fechou aqui, na altura dos meus olhos. Caraca, o tempo que eu tive de jogar pro alto, eu já tava no meio fio. Na curva. Aí bati, capotei com a moto, eu apaguei. Um acidente de moto não é bonito de se ver. Aí ele, porra, já pensou no curso do batedor? Eu falei, não sei nem o que é isso. Aí, pô, vejo que tu só anda de moto, de repente dá. Mas faz o quê? Não, a gente pilota a moto, faz a escolta. Eu falei, não chega então pra conhecer. Aí dali, aí falei, vou pro batedor então. Aí 2012 abriu, o Osmar falou comigo, aí fiz os testes de maniabilidade, que é pilotar a moto nos cones, coisa e tal. Passei, fui pro curso. Aí dali, porra, cara, é um curso que eu não faço de novo, não. É que todos falam que o curso de batedor é real do começo ao fim. Né? Porque é coisa muito séria, tu andar de moto, fazer várias manobras e tal. Porra, não é você só saber andar de moto, é você saber... Saber andar de moto é o mínimo. Vem depois. Aí, pô, moto de aluno não tem nada, no velocímetro da moto tem uma placa de madeira pintada 60 km por hora. Caralho. Só tem o farol, não tem espelho, não tem nada. A moto do aluno. É pra você saber o ritmo da velocidade. É pra você perder o medo de olhar pro velocímetro. Você não tem que ficar ligado no velocímetro. A velocidade que tem, a velocidade que a escolta vai proporcionar. Você tem que entender isso, tem que saber pilotar a moto nessa velocidade. Esquece o velocímetro. Esquece o espelho, que o batedor ele tem que olhar para trás. Ele não pode só olhar no espelho. Ele tem que ter visão, a maior visão possível. Então não tem nem espelho. Não tem nem espelho, é só o guidão aqui, o farol, que o farol aí tem do Detran e uma placa de madeira aqui no velocímetro. E vai. Antes de a gente começar a falar sobre o curso, explica pro pessoal assim que não entende ainda também sobre o que é batedor. Explica como é que é um batedor do Corpo de Fuzileiros Navais. O batedor do Corpo de Fuzileiros Navais, ele tá ali para poder contribuir para a fluidez do trânsito e fazer a primeira linha de segurança, a primeira linha de defesa, às vezes, de uma escolta de uma autoridade estrangeira, de uma autoridade nacional, mas de alto cargo, presidente nacional, um ministro, um desembargador que está numa função equivalente, de comboios de militares, comboios, às vezes, de material, munição, explosivo, blindado, principalmente blindado, porque as carretas que levam blindados ele possuem uma largura maior do que a largura normal. Então, dentro da metrópole, para a carreta manobrar, fazer curva, vai acabar levando um outro carro. E aí a escolta ela se dá assim, a gente não para em sinal vermelho. Se não for necessário, a gente vai andar na contramão, vai andar na calçada, vai andar na grama, a gente vai andar. Uma vez que inicia a escolta, ela só para quando chega no destino. E aí a obrigação do batedor é essa. É fazer com que ande. Tem que andar. A fluidez. Tem que andar. A verdade é essa, tem que andar. Não interessa o que está acontecendo. É de dia, é de noite, está fazendo sol, está fazendo chuva, não interessa. A escolta começou, ela tem uma hora para começar, ela tem uma hora para terminar. E ela tem que terminar nessa hora.
Porque é toda uma programação, né? Você tem toda uma programação que aquela é só uma etapa da programação. Chegando ali, ela tem outra. Então você não pode alongar aquilo ali porque você vai entrar no planejamento posterior. E aí vai, não tem essa de o carro entrou na frente, paisano entrou na frente, moto caiu, vai embora, tem que ir. Quem está sendo escoltado não interessa o que está acontecendo em volta dele, o que interessa para ele é continuar o movimento. Eu não posso parar um comboio de munição, é alvo fácil. Eu não posso parar uma autoridade, imagina eu parar um comboio presidencial, o presidente ali é exposto. Eu não posso isso, eu não posso fazer com que quem ou o que esteja sendo escoltado esteja em risco. Isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. Aí essa é a nossa obrigação, é fazer com que aquilo ali realmente saia de um ponto e chegue no outro em segurança. Não interessa por onde e não importa a velocidade, tem que chegar. Porra, mano. E assim, aí, cara, é você e o trânsito. Tem esses motoboys aí que passam voado para tudo quanto é lado, a gente faz isso só que também na calçada e na contramão. Porque às vezes você vê que não dá para passar, é calçada. E uma moto pesada, né, cara? A gente usa a Harley Davidson, modelo Road King Police, ela pesa ali, ela chega perto dos 500 quilos. Então você tem ali meia tonelada ali na tua mão, andando a 160, 170, 180. E na hora que freia, às vezes, vai frear uma brincadeira dessa aí. É verdade. É puxado. E por isso que o curso também é exigido e cobrado do jeito que é, né, Isso, cara? O curso, batedor não é um curso, não. O curso do batedor, ele se desenvolve em várias fases, numa progressão. Você começa aprendendo as partes principais da moto, mecânica, elétrica, como é que funciona. Depois você começa a empurrar a moto, que é para entender o peso da moto ali. E aí depois você começa a andar na moto. E aí começa em velocidades baixas, ambientes controlados. E assim vai gradativo, e vai passando pelo cartódromo. Varia de curso para curso, né? Época para época, porque depende da autorização dos locais. Mas a gente já passou pelo cartódromo, pelo autódromo, pela FEMA, aí Grumari, Alto da Boa Vista, Serrinha. E é assim, é um instrutor na frente, 2 alunos, um instrutor aqui atrás. O instrutor da frente, ele não está preocupado com o que está atrás, não. Ele vai andar. A preocupação dos alunos é andar junto. E o de trás está só olhando. Se começar a distanciar muito, aí já toma uma advertência. Chega em um determinado momento, ele inverte. O aluno de trás passa para frente. E é a mesma coisa. É subindo, é descendo, não importa. Dependendo ali na segunda, terceira advertência, ou dependendo da gravidade do que acontece, na hora ali o aluno, fim. Tá eliminado. Aí você é eliminado, né, vamos dizer assim, mas você é expulso por insuficiência técnica. Você é eliminado por insuficiência técnica. O físico não é cobrado. O físico é cobrado pouco. Muito é a técnica de pilotagem. Porque se você errar, ou você morre, ou você mata, ou você lesiona alguém, você tem uma lesão muito grave e não tem o que fazer. Na hora que a moto está indo, você não consegue esticar e... Calma aí, aluno, volta aqui. Não, já foi. Não tem o que fazer. Você só consegue assistir e ver o que vai acontecer. Ainda mais que na maioria dos deslocamentos é tudo acima de 150 km por hora. É voado. Curva, voado, tudo voado. Você não pode diminuir, eu vou ver onde eu tô. Não existe isso. Tem que ir. Caraca. Então, assim, além de saber pilotar a moto, tem que saber o que está fazendo e tem que saber aonde está andando, porque você não pode ficar perdido. Antes da escolta da missão, a gente faz um briefing, fala quais são por onde a gente vai, os itinerários principais, os prováveis alternativos, que se acontecer alguma coisa, e todo mundo tem que saber para onde vai e onde está. Tem que pegar pontos de referência, um banco, um McDonald's, um posto de gasolina, uma curva, vai assim, tô aqui, agora eu vou para a direita, agora eu vou para a esquerda. Daqui a pouco o comboio está para um lado, o cara foi para o outro. E isso acontece. O que tu me diria aí que são as qualidades que um batedor precisa ter para... Um militar precisa ter para se formar um batedor? Primeiro, ele entender que a moto é uma ferramenta. Que a moto não é um objeto ali na qual ele vai depois usar para se vangloriar ou, de repente, usar como um troféu. Que muitas vezes vão com esse pensamento. Sou batedor agora, sou o melhor. Não. O cara tem que entender que ele é um militar especializado. Assim como são as operações especiais, assim como são os guerras na selva. Todos têm o mesmo conhecimento, só que ele vai ter um conhecimento um pouco a mais nesse assunto. Não pode ter a cabeça, a mente fechada. A mente tem que estar aberta. Porque a qualquer momento alguma coisa acontece e ele tem que decidir rápido o que ele vai fazer e fazer. Por mais que ele faça algo, não vou dizer que está errado, mas por mais que ele faça algo que esteja diferente, ele fez. Tem que fazer. Porque às vezes 1 segundo de dúvida gera um acidente. Um acidente de moto não é bonito de se ver. Não dá. E ainda mais você lidando com terceiros. Imagina um civil que não tem nada a ver com a história.
né? Um carro que não tem nada a ver com a história. Então, esse ele tem que estar com isso na cabeça. Não é só subir na moto e acelerar. É acelerar, saber o que está fazendo e pensando no que está fazendo. Então, a capacidade de decisão tem que ser rápida e tem que decidir. Não pode ficar assim aéreo. A gente fala que o batedor não é apagadão. O cara não pode ser mais um passageiro de patrulha. Porque a qualquer momento eu sou o mais antigo da escolta. Eu sofro um acidente. Aí você agora é o comandante da escolta. Aí todo mundo vai olhar para você e a gente vai para onde? A autoridade que ia por exemplo, ia para o ministério não vai mais, ele vai para o hotel. Sendo que a gente está do outro lado da cidade. Tu tem que pegar na hora ali um novo itinerário. Então você tem que saber se localizar, decidir, avisar no rádio e partir. Então assim, o tempo todo muda, né? E a gente vai mudando as funções na escolta. Eu tenho os pontas, né, que eles estão sempre recuperando pelas laterais do comboio. Eu tenho o regulador, que é a moto que vai na frente, ditando a velocidade. E eu tenho uma moto aqui atrás, que é o fecha, que ele vai segurando todo mundo atrás, que é para ninguém furar o comboio. Às vezes esse cara está passando mal, ele tem que sair, alguém tem que assumir. Esse aqui, às vezes, erra o itinerário, o outro tem que assumir. A moto dá defeito, esse tem que assumir. Então, o tempo todo você tem que saber como você está trabalhando. E perante essas diversas autoridades que vocês também têm que fazer segurança, vocês também não vão desarmados, né? Não, armado. Como é que é o equipamento do batedor que... A gente vai com o colete, dependendo da autoridade. O colete vai com as placas balísticas. Por exemplo, a gente fez escolta da Rússia, Vladimir Putin, placa balística. A gente não sabe o que vai vir. Placa balística, igual o colete mesmo do camarada que vai para a manobra ali na peito, peitoral e dorsal. Um M4, que dependendo da área que a gente vai, a gente leva um M4. O pessoal aqui do Rio leva muito um fuzil e a pistola 9mm. Esse é o armamento que a gente leva. É o básico que a gente leva. E agora, por causa dessa questão do uso gradual da força, a questão do uso progressivo e da limitação de danos colaterais, também taser. Quando é possível, a gente leva taser. Você quer perguntar armamento letal? Além do peso da moto, tem o peso do equipamento. Tem equipamento. Uma dúvida que eu tenho quanto à patrulha. Quem comanda a patrulha? No caso, a patrulha motorizada. É o mais antigo de graduação? É o mais antigo de curso? Ou é o cara que tem mais experiência ali com a rota, ali já conhece o itinerário? Então eu vou dizer que depende da pessoa. No papel, é o mais antigo. Realmente é o mais antigo. Aí vem do perfil. Eu gosto de chegar assim no meio da conversa e falar, agora tá contigo a escolta, vai. E saio. Vai planejar, vai dizer para onde vai dizer quem vai fazer o quê. Por causa disso, a qualquer momento eu posso não estar. A qualquer momento você pode não estar, pode estar de férias. Pode estar resolvendo um problema familiar no hospital. Eu posso não ter conseguido sair porque eu estou envolvido em outro procedimento, em uma missão, por exemplo. E se ficar sempre naquilo ali, não, é sempre o mais antigo, os outros não aprendem. Então, o meu perfil é que todos aprendam, sabem o que fazer. Então, toda vez que a gente ia para a escolta, era caixinha de surpresa. Todo mundo ficava reunido, conversando, ficava me olhando. Aí, de repente, eu olhava assim, você faz aquilo. Vambora, montava na moto e saía. Aí ficava naquilo ali. Mas isso é agora. No início, eu sempre chegava para os camaradas mais antigos, mais experientes. Na minha época, quando eu cheguei em Brasília em 2012, que era o suboficial Cândido, era agora o suboficial Trindade, quem está lá agora é o suboficial Marracini, e perguntava, e aí Zé, como é que faz? Faz assim, desse jeito a gente faz, desse jeito aqui, a gente usa normalmente esse caminho, porque aqui tem menos isso, tem mais aquilo, tem menos sinal, aqui é mais fácil de controlar. E aí a gente vai ouvindo, vai aprendendo, vai entendendo, vai aprendendo, vai ficando cascudo, e as coisas naturalmente vão se invertendo. E aí você passa a ver que daqui a pouco, com o rodízio de pessoal, aquele pessoal está indo embora, estão chegando os novos, você já está ali e você acaba detendo o conhecimento que eles não têm. Não que você seja mais antigo, mas que você passa a ficar mais tempo numa posição que eles não estão mais. E aí chega um momento que você, beleza, já passei o que eu tinha que passar, agora eu vou deixar eles fazerem, quero ver que eles aprenderam, quero ver o que eles vão fazer. Faz. Eu vou deixando fazer e depois, melhor não fazer assim, melhor fazer assado. Pensa nesse outro jeito aqui, pensa desse aqui. Já viu aquele outro caminho? Pode ser melhor, pode ser pior. E aí você vai trabalhando. Eu acho isso interessante que você vai deixando a pessoa também deslanchar, né? Aprender, amadurecer. Mas eu falei, eu acho que é de pessoa para pessoa. Eu conheço militares que não. Eu sou mais antigo, a escolta minha e acabou. Entendi. No meu caso, não. Eu prefiro... Porque eu acredito a questão que é muito importante, a questão do itinerário, né? Da região onde você vai atuar. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tu pega um cara lá do JEB e vem manobrar aqui, ele vai ficar na onça. Não sabe nada. Vai ficar na onça. Fica na onça. Porque o Rio de Janeiro é lotado por favela. Imagina se é o mais antigo. É isso que eu tô falando. Justamente sobre isso.
que cada estado, ou até uma cidade mesmo, para outra já tem ali suas diferenças ali, né, e tal. Eu sei que tem um trabalho de inteligência que é feito antes, né, que o comboio vai passar ou a autoridade vai passar. Tem sempre aquele trabalho de inteligência para decidir qual é o melhor itinerário que vai seguir. Mas se a gente for falar da parte de política, por exemplo, tu vai fazer um comboio, sei lá, do presidente. O presidente quer aparecer, irmão. Então, se tiver que passar na frente da favela, ele vai passar na frente da favela. Não é isso? A gente assessora, a gente vê ali os locais mais perigosos, aqueles que são mais arriscados, aqueles que a gente evita passar. Mas se ele falar, eu quero passar, eu vou passar, vai passar. E aí você que se vire para resolver, mas tu vai passar. Passa vai passar. É fato, vai passar. O presidente Bolsonaro lá em Brasília, na saída do Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, onde ele dormia, onde era o funcional dele, sempre ficava muita gente ali querendo falar com ele. Então toda vez que o comboio ia sair, ele para o comboio. Ele saía do carro, conversava com todo mundo, dava entrevista. E às vezes quando ele sabia que estava tendo manifestação, tinham mais manifestantes, ou nem manifestantes, né? É hábito dizer com muita gente reunida, e lá de Brasília pega certos hábitos. Mas tinha um pessoal a mais ali em outro local que estava aguardando ele, vamos passar por lá, justamente para isso. E quando chega lá, eu quero parar e eu quero cumprimentar as pessoas. Então o trabalho nosso, o trabalho da segurança era quadriplicado. E segurança ficava louco. Na hora que ele saía do carro e aquela galera... Aí... Ele tem que ficar de olho em tudo. Bom, cara, mas eu falei, se ele quiser, ele vai. E a gente vai também, vai ter que dar um jeito. E a segurança vai ser feita. E vai ter que ser feita, de um jeito ou de outro. Teve alguma missão assim que você fez como batedor que você queira ressaltar? Tem. Duas. Uma foi do Vladimir Putin, foi essa do presidente russo, porque, primeiro, ele não usou nenhum veículo que estava aqui. O avião dele trouxe os veículos, todos deles. Caralho. Todos os veículos blindados, veículos assim. E aí o diplomata, vamos dizer assim, que era o elemento de ligação entre a gente e a comitiva russa, ele falava português e falava russo. Então ele fazia essa ponte de comunicação. Ele falou, a equipe de segurança pediu para não permanecer em nenhuma rua, ou nenhuma avenida ou rota que não possui uma saída de fuga em menos de 500, 400 metros. Então o meu itinerário na hora, eu tive que simplesmente abandonar o que eu tinha pensado de fazer, para o hotel, para o ministério, para todos os pontos onde tinha eventos oficiais, eu tinha que pensar novas, onde tinham ruas que tinham saídas. Mas saídas para algum lugar que me ajudasse, não saídas que me fizessem voltar. Porque por motivo de segurança deles. Era segurança, era critério deles. E ele me falou, o último carro tem armamento pesado. E se alguém furar a moto, furar o comboio, eles vão jogar o carro em cima, porque não sabe se é atentado. E aí não vai arriscar, cara. Não tem, cara. Então, assim, a escolta a gente tem um certo nível de adrenalina e preocupação. Nesses casos, aí a adrenalina ficava mais alta ainda. A preocupação era muito maior se alguém entrasse ali, já sabia que uma caminhonete pesadona ali, blindada, ia jogar em cima e os caras iam sair tudo armado ali, não sabe pra quê. E ainda tinha mais uma coisa. Atrás da moto, disfarçado, descaracterizado, tinha um caminhãozinho de sorvete. Caralho. Igual o filme. Que ele tava cheio de russo lá dentro. Trabalho de inteligência. Esse aí foi bem interessante, foi bem diferente. Foi alguma coisa que a gente não estava nem acostumado a fazer, foi muito diferente. Né? E os carros muito baixo blindados não passavam em quebra-mola. Então eu tinha que também dar um jeito de passar, não ver que talvez não tivesse quebra-mola, não sabia, né? A gente só descobre na hora, né? Tinha que dar um jeito ali. E o outro foi uma comitiva americana. Né? Não foi o Barack Obama, foi o vice. E aí, por motivos de segurança, eles tinham 2 comboios idênticos. E aí tinha que ser feita a escolta dos 2. Tinham locais diferentes, com itinerários, tinha que ter locais diferentes, itinerários diferentes, que é para poder enganar quem quer que fosse que estivesse querendo fazer alguma ação. E assim, normalmente o carro da autoridade é um carro bonito, um carro luxuoso, e ele tem um carro reserva. Nesse caso, não. Todos os carros da comitiva eram iguais. Você não sabia em qual carro estava a autoridade. Caraca. Então você tinha às vezes 7, 8 carros assim, imagina, 7, 8 Focus, iguaizinho. Focus não, vamos botar assim, um carro mais luxuoso, né? Um Fusion, por exemplo, aquele pretão, bonitão, né? Imagina 8 iguaizinhos. 16, assim, 2 comboios de 8 indo cada um para um lado diferente. Caraca. Nem a gente sabia. Nem a própria segurança. Não, nem a gente sabia. A gente só sabia que tinha que escoltar um comboio alfa, comboio bravo, para lá ou para cá, mas não sabia em quem é que estava, em que estava o quê. Aí você passa a entender que realmente as coisas que às vezes você vê no filme,
Realmente é complicado. Realmente tem coisas ali que não dá pra arriscar nem pra brincar muito, não. Ainda mais no terreno, né? Não sabia o que pode acontecer. Não, e aí você tá indo daqui a pouco manifestação. Cara. Caraca, tem que tirar esse carro da manifestação, porque não sabe o que tem ali, não sabe se a manifestação é legítima, não sabe se tem alguém. Aí tu passa a pensar assim, pô, se tiver alguém ali pra jogar uma bomba no carro. Pode evoluir de 0 a 100 muito rápido. Aí por causa da situação, tu já começa a pensar assim, pô, se tiver um maluco ali com uma bomba, se tiver um carro que passar aqui já armado, você já começa a pensar também do caraca, se tiver um louco aqui. Aí as coisas já... Tudo pode acontecer. Pô, tudo pode acontecer. Adrenalina aí é uma responsabilidade, cara. Por isso que eu volto a dizer, o curso de batedor real do começo ao fim. Cara. E tem uma coisa que ninguém sabe: acidente com batedor. Muitos poucos sabem disso. Eu acho que isso é um ponto muito diferente naquilo que você falou, que o cara tinha que ter o batedor, frieza. Porque imagina, vocês não são, assim, nós três, mas vocês dois são muito próximos um do outro, vocês são brother um do outro. A escolta tá rolando. De repente eu falo no rádio, ó, a moto dele caiu, ele caiu. A tua cabeça sai da escolta, se concentra nele. Você não sabe, você só ouviu pelo rádio que ele tá no chão. Você não sabe se ele morreu, você não sabe qual foi o acidente dele, você não sabe se alguém se acidentou junto. E você não tem que saber, você tem que continuar fazendo a escolta da autoridade, porque a autoridade, ela não pode sofrer interferência do que está acontecendo no mundo externo. Ela tem um cronograma. O que acontece fora é problema de fora. Como é que você faz a escolta assim? Quando tu sabe que teu irmão tá no chão, você não sabe se ele morreu. Você não pode ficar tocando no rádio toda hora, pô, o cara tá bem, porque as coisas estão acontecendo, é via fechada, é via aberta, é pedestre na rua, é ciclista, é caminhão que fura o sinal, é ônibus que fecha. E o rádio tem que estar livre. E a tua cabeça tá lá, tua cabeça tá lá. Então, assim, essa parte da frieza, ela é fundamental. Porque se você não mantiver frio e entender que, cara, tem que ter fé de que as coisas vão dar certo e se preocupar com a escolta, é você que vai sofrer um acidente. Porque você se desliga. A tua cabeça fica aérea. Você esquece o que está fazendo. Você passa a não se preocupar com o que está fazendo. Daqui a pouco você nem nota que você não está nem mais cumprindo a escolta. Tu está só andando. E aí você coloca em risco a vida dos outros. E isso, cara, é uma coisa que a maioria não sabe. Esses pontos, assim, eu digo assim, a parte desconhecida da função do batedor, a maioria não sabe. Porque a gente não divulga, não é divulgado. Só vai saber depois que o cara tá no hospital, tá bem. Pô, aí que a galera dá aquela relaxada. E você não pode ir lá. Porque daqui a pouco a autoridade vai sair para outro ponto e você tem que fazer a escolta. A missão vai continuar. Esse é o problema. A missão continua independente do que aconteceu. Às vezes aconteceu com um cara que tu conhece, que às vezes o cara visita a tua casa, conhece a tua família, tu conhece a família do cara. E aí? É complicado. Não é uma função. Por isso que eu falo, o cara não pode só, não, sem andar de moto, agora eu sou batedor, não, vou tirar onda agora. Não é tirar um assim, pouco da vaidade, né, cara? O cara tem que saber que não é assim. Não é assim. As missões que o batedor faz só de curta duração ou tem de longa duração? Tem de longa, a gente fez... Por exemplo, atravessar um estado, tem isso? Tem. Não, às vezes não, eu digo às vezes não de longa duração ou de percurso, mas de tempo. A gente fez lá em Brasília a escolta de uma autoridade do Haiti, que ele ia ficar 3 dias, ficou 8. Cara, assim, e não é uma atividade, é uma atividade muito desgastante, porque do nada você está assente muito, aí você para porque ele chegou no ponto. Aí daqui a pouco você vai andar voado de novo e vai parar de novo, vai voando. Ou seja, tua adrenalina tá assim, zero pico. No final do dia tu tá destruído. Cara, no final do dia tu tá um bagaço. Sem sacanagem, você tá um bagaço, tá cansado. Mentalmente você tá exausto. Porque não é só andar. Tem tudo aquilo que acontece no trânsito. Todo mundo fica, porra, o cara fechou, não deu certo, coisa e tal. Beleza, imagina você numa moto sendo porrada, vendo isso. E aí de vez em quando vem aquele gostinho de sangue na boca, o coração batendo aqui no ouvido aqui, o susto que você toma. No final do dia, isso é um dia, 2 dias, 3 dias, chuva. A gente costuma falar que para batedor, sol e chuva, velocidade é a mesma, só muda o procedimento. Freia um pouco antes, freia um pouco mais fraco, a moto desliza, já sabe que vai deslizar, anda um pouquinho, coisa é assim. 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. A partir do 6º dia ninguém ia mais para casa. 5º dia ninguém ia mais para casa. Tu acabava a missão à noite, chegava no pelotão, o pessoal desequipava e deitava no chão. Deitava no chão e se jogava no chão. Cansado. Morto.
simplesmente exausto. Já pirada com a autoridade já. Já. Pelo amor de Deus. Era assim mesmo. Cara, pelo amor de Deus, esse maluco não vai embora. Esse cara tá fazendo Essas férias aí tá virando muito. Assim, era assim, cara. E aí, porra, chegou no final do 8º dia. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, Tenente. Eu falei, cara, fica em casa, só volta quando eu falar, porque... E assim, às vezes a duração é isso. Às vezes você tem escolta de 1 dia, 2 dias, mas às vezes você tem de 4, tem de 5. E às vezes, em 1 dia só de escolta, o cara vai a tantos locais diferentes que você não para. Às vezes, em 1 dia, você reabastece a moto. A moto, às vezes, leva... A moto tem 20 litros. Você roda, às vezes, aí, digamos que ela faça 10, 11 ali, ou pouco menos. Você roda uns 200 km. Às vezes, num dia, você roda 300 e porrada. Caraca. Só assim, vai, volta. Você não para. Você começa, às vezes, 6 da manhã, para 11 da noite. Mas também já morto. Por isso que tem que ter uma flexibilidade também, né? Não pode ser aquele tratamento rígido com o pessoal da equipe ali. Não, aí você entende. Aí é diferente, cara. Quando você tem uma equipe pequena, você trabalha muito com a equipe e você já sabe quem é quem. Você já olha o cara na moto e já sabe, não, aquele ali é fulano. Ele gosta de fazer assim, ele trabalha desse jeito, ele trabalha do outro jeito. Você começa a entender aquela questão de, é uma segunda família, Mas aí você começa a entender que não é só o jeito de falar. Você começa a sentir isso, começa a viver isso. As coisas começam a ser compartilhadas ali naturalmente, como se realmente fosse uma segunda família. O cuidado um com o outro começa ali. Igual você tem, por exemplo, um turno pequeno, um turno de SESCOMANF, um turno de operações especiais. Você começa a entender que aquilo ali, um começa a influenciar o outro. E as coisas vão andando assim. E muita gente de fora não entende isso. Tem muita gente de fora que, não sei se você já ouviu nessa guerra, mas diz que normalmente o batedor gosta de lesar o serviço. Lá em Brasília é assim, acho que aqui no Rio também. Porque muitas vezes a gente sai do quartel às 5 horas da manhã, porque voo de autoridade chega às 3 da manhã, 4 da manhã. Você sai antes do regresso, eu fico o dia todo na rua fazendo missão. E volta às 10 da noite, 11 da noite. Você não cumpriu o expediente. Porque você estava em missão e ninguém viu. Ninguém viu. E para cumprir a missão, às vezes, por exemplo, eu estou de serviço, eu tenho que sair de serviço para fazer escolta. Não tem outro batedor. Grupo pequeno, seleto. Aí fica aquilo, tá lesando o serviço. Caraca. A falta de conhecimento e o cara não querer conhecer, aí gera esse ruído aí, né? Esse disse-me-disse, essas coisinhas assim que às vezes vai desgastando também. O batedor, ele opera no Brasil todo? Ou é só algumas regiões? Ele pode operar no Brasil todo, dependendo da necessidade, dependendo da ordem da autoridade. Mas usualmente é Brasília e Rio de Janeiro, que são onde tem os 2 pelotões de motociclistas. Tem no grupamento de fuzileiros navais de Brasília e no pelotão de motociclistas da Companhia de Polícia do Batalhão Naval. Entendi. Digamos também que é uma das maiores sedes, né? Brasília, provavelmente dita lá Brasília, e o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, verdade, faz sentido. Onde estão concentradas as autoridades e tal, né? Faz sentido. Interessante, muito bom. Batedor. E vamos lá. Passa da parte do batedor. Antes de começar, teve algum relato aí que o senhor falou sobre algum acidente que tu... Teve o meu. Que isso? Como é que foi isso? Não, por isso que eu falo que todo mundo tem que saber. Em 2013 eu sofri um acidente na escolta. Eu caí numa curva, devia ter uns 140, 100 alguma coisa. A gente usava um equipamento velho. Na época a gente só usava... O único equipamento de proteção que a gente usava na época era um capacete. Não usava colete, não usava cotoveleira, joelheira, não usava nada. Então tinha um capacete que ele era escamoteável, mas ele só abria até aqui, ele não vinha até aqui atrás. E ele era preso com galinho de árvore, porque já estavam todos com a mola danificada. E aí numa das vias de Brasília tinha muito ressalto ali, o galo pulou, o capacete fechou. Só que fechou aqui, na altura dos meus olhos. O tempo que eu tive de jogar pro alto eu já estava no meio fio, na curva. Aí bati, capotei com a moto, eu apaguei. E aí depois os outros batedores me falaram que eu e a moto a gente capotou e cada um passou de um lado da árvore. Eu bati com o peito no meio fio, aí eu quebrei o ombro direito, quebrei patela, quebrei costela, quebrei isso aqui, já era, quebrou. Mas não morri. Ele falou que pelo que ele viu, se tivesse batido com a moto, já era. Não tava mais aqui. Aí eu fiquei 2 dias desacordado no hospital de base, que era um hospital lá de Brasília. Depois fui pro hospital de Brasília. Fiquei engessado aí, fiquei dormindo sentado com a costela quebrada aí 1 mês, mais ou menos. Foi em comboio ou escolta? Escoltando a autoridade. Isso aí eu falei. Caralho. Ou seja, só ouviu no rádio. O cara só viu e falou, batedor ao solo, e a galera continuou. E depois, tá bem. Aí a ambulância me levando.
Aí como é que é a situação de resgate? Como, geralmente com o comboio não pode parar e o batedor... Um fica, normalmente o que tá vendo ali fica, acompanha, porque tem a questão do armamento, tem que pegar ali, tem que acompanhar, tem que fazer o relatório do acidente e ele é a nossa informação, né, cara? Se, por exemplo, se eu cair e ele estiver comigo, ele vai falando, o cara tá bem, não tá, quebrou a perna, perdeu a perna, morreu, não morreu. É ele que vai passando as informações pra gente quando dá pra passar as informações. E aí segue junto com o hospital, vai acompanhando todo o procedimento. A moto fica. Moto depois, não se preocupa com a moto depois pega. Ele realiza ali as manobras de primeiros socorros ou não? Não, com acidente de moto, do jeito que cair, deixa, não toca. Dá mais capacete, cervical. Exatamente, porque a gente já viu isso aí. Na hora que o cara vai tentar ajudar, justamente o que está apoiando ali na queda cervical do cara que está quebrado é o capacete. Na hora que ele tira o capacete, desloca a cervical, o cara morre. Isso se ele não tiver uma outra fratura interna. No meu caso foi, quebrei costela, quebrei ombro. Só que eu tava de jaqueta, tava de camuflado, não dava pra ver. Só viu quando rasgou tudo e o cara foi tirar o raio-x. Imagina se ele mexe, daqui a pouco a costela quebrada perfura o pulmão. Aí já era. Aí tem que ficar, por mais que você veja a cena ali e toque aquele ali, não tem que deixar ali. No meu caso, o cara falou que eu tentei levantar. Eu não sei, eu apaguei. Ele falou que eu tava tentando levantar por causa da adrenalina. E tiveram que ajoelhar no meu peito para fazer deitado ali. E aí depois o médico chegou e chamou ele ali e apertou o cara até os infernos. Porque eu tava com a costela quebrada, eu não sabia, e o cara ainda tava com o joelho aqui no meu peito para não levantar. Quase podendo ter um pneu. Eu querendo levantar e o cara me segurando no chão para não levantar. Só que aí o cara teve que ajoelhar em mim porque queria levantar. Entendi. A adrenalina, que você quer continuar a missão, quer fazer, só que eu já nem lembrava de mais nada. Tinha capotado. O senso já de estado sangue quente, o sangue totalmente quente, fervendo ali e você não sente nada. Foda. Graças a Deus tá aqui. Pô, tá aqui pra contar. Senhores, esse batedor não é só fotinha bonita e moto, não. E finalmente eu consegui me inscrever no curso de batedor, fui fazer o curso de batedor, aí começa a trilogia do batedor, né? A gente vai começar. Aí consegui, com uma certa resistência, me matriculei no curso, fui fazer os testes de batedor e eu treinava muito, eu comprei moto no Paisano, eu procurei saber como que eram os testes, né? Aquela parte. Você já pilotava bastante tempo? Já. Uns 3 anos antes eu comprei uma moto, eu falei, cara, eu vou comprar uma moto, vou aprender a andar de moto. E aí fui trabalhar no Paisano, né? Com uma moto pequena, entregador de lanche, pizza, né? Que eu levei essa fama durante uma entregador de pizza, maluco. Mas eu falei, cara, se eu tenho que aprender a andar de moto. Aí eu tinha na minha cabeça, erradamente, eu falei, o batedor tem que ser um cara que ele pilota muito, que ele anda voado o tempo todo. A gente vai ver que não é isso. Né? Eu falei, cara, como é que eu vou aprender a andar de moto? Eu tinha habilitação. Eu falei, cara, eu vou comprar uma moto e vou ser entregador de pizza. Aí fui trabalhar nos finais de semana, nas horas vagas, né? Pra poder... Aí tinha aquele tempo de entrega de lanche, 20 minutos, meia hora. Aí eu danava andar e passei a andar forte, né? Acabei adquirindo uma experiência de... Depois eu fui entender que, na verdade, não era o mais correto. Estava sempre comprometendo a segurança, que é o mais importante, a gente vai ver no curso de batedor lá na frente. E aí consegui fazer o teste para batedor, pós o bônus. E aí, quando fui fazer os testes, eu fui o primeiro colocado. Isso em 2003. Era algo em torno de 170 candidatos, né? Para fazer o teste. E se não me falha a memória, algo em torno de 60 passaram. O meu curso iniciou-se com 34 alunos. E do teste inicial, é uma pista você entra na pista com 50 pontos e eu tirei os 50 pontos na época. Eu fui o primeiro colocado. Acho que tiveram mais um colega que tirou também a mesma pontuação que eu. E aí fui fazer o curso de batedor em 2003. Eu falei, cara, eu tinha essa brincadeira que eu falava que eu não quis estudar como soldado lá atrás, né? Eu falei, cara, mas batedor eu vou ser o primeiro colocado. Eu vou ser o primeiro colocado nesse curso. E aí comecei a queimar, estudar. Meu amigo, quando começou a parte prática, eu só andava igual um louco atrás do instrutor. Se o instrutor tivesse a 120, a 130, ou 80 que a gente fala, né, que o velocímetro lá do aluno, a gente desenha lá 80 km por hora. Mas você imagina um comboio que anda... O comboio das autoridades, ela anda em torno a velocidade da via, 90. Se você para que o comboio passa a 90 km por hora, meu amigo, se você for a 90, você não vai passar aquele comboio para fechar a próxima via. Para salvaguardar a segurança da autoridade. Então, durante o curso, existe uma fase lá de perseguição, que a gente vai falar daqui a pouco, que você tem que inserir uma grande velocidade, né? Dentro de uma segurança, dentro de um estudo. E aí eu queria qualquer coisa, eu vou ser o primeiro colocado desse curso. Ninguém tira. Eu vou ser o primeiro colocado. E comecei a andar forte o tempo todo. E de vez em quando vem o instrutor e fala assim, ô 19, pô, tu tá exagerando.
segura a tua onda. Só que um garoto novo, eu tinha 25 anos, acho, né? E aí eu achava que era simplesmente andar forte a todo momento, rompendo limites, ultrapassando os mais audazes limites de velocidade possíveis, né? É andar, é barrufar, acelerar. É o que tinha na minha cabeça, né? Chegou um momento que eu deixei me preocupar. Resumo da história. Nesse curso de batedor em 2003, na ocasião, faltando uma semana para eu me formar, eu fui cortado. Caraca. É. E aí a equipe de instrução se reuniu, isso eu fiquei sabendo depois, né? Se reuniu e chegou à conclusão, cara, o 19 é maluco, era incontrolável, né? Esse moleque vai matar alguém já ou ele vai morrer, porque eles colocavam o instrutor, vamos testar ele, aí pegava o instrutor que andava mais forte e o cara andava voado e eu andava atrás dele, empurrando ele. Na verdade, eu estava rompendo os limites de segurança. A todo momento você passa por testes, né? E eu consegui entender que, na verdade, eu estava comprometendo a minha segurança e dos colegas. E aí a equipe se reuniu e foi determinado, não, vamos ficar com ele mais uma semana. E aí, em um dado momento, então, que tornou-se grande amigo meu, não tem problema em mencionar, o comandante Veras, né? Na época era primeiro tenente. Conheci. Hoje é capitão de mar e guerra, tá nativo ainda, muita gente boa. E ele me chamou lá então, 19, eu tenho que falar um negócio com você aqui. Acabou a aula, os instrutores foram embora, e ele me chamou, falei, 19, deixa eu te contar um negócio. Inclusive ele é um dos instrutores que andava muito forte e eu andava ali colado na traseira dele, né? E aí ele falou, então, 19, eu tenho uma história, uma coisa pra te falar aqui agora, a sua história de batedor se acaba hoje. Eu falei, porra, que isso, tenente? Como isso? Eu pensei que era brincadeira, né? Ele falou, cara, não dá mais pra você. Você vai matar alguém ou você vai morrer. A gente não consegue mais te controlar. Você está oferecendo muito risco. E eu demorei a entender isso. Eu chorei de cair lágrimas, cara. Eu fiquei mal. E ele falou assim, ó, amanhã você vai lá em cima falar com o comandante. Então o capitão de corveta era o Feitosa, né? Um comandos anfíbios, altamente preparado também, referência na Marinha do Brasil, comandante Feitosa. E eu fui à sala dele falar com ele, aquela audiência para terminar o curso. Ele falou, 19, deixa eu te contar uma história. Cara, hoje eu vejo você... Eu lembro ele falando isso pra mim. Na sala dele, nós dois, começando igual a gente tá de frente aqui. Ele falou, então, cara, o encarregado do curso me trouxe essa situação, todos falam bem de você, só que você tá rompendo o limite. Então eu vou te mandar embora. E até então eu achava que era pegadinha, né? Vou te mandar embora. E eu, em um período da minha vida, ele falou isso, o comandante Feitosa, aspas, comandante Feitosa, eu passei por isso quando eu fui fazer meu curso de salto livre e eu fui cortado, igual você está sendo cortado hoje. No ano seguinte eu voltei e me tornei um dos melhores saltadores que a Marinha tem. Então eu vejo em você hoje, eu tenho que te mandar embora, eu tenho que te dar um caldo e te jogar no armário para você ficar um ano pensando e refletindo sobre o que você estava fazendo, você estava esquecendo do principal, que é o bem maior que a gente tem, que é a vida. Então você estava comprometendo todos os limites da segurança. Então eu vou te mandar embora. Você vai ser cortado do curso. E assim eu fui cortado do curso em 2003. E aí tu imagina aquela história que quando eu saí do batalhão de viaturas anfíbias, que o camarada não queria que eu fosse, e eu volto cortado, né? E aí quando eu cheguei lá, essa altura, graças a Deus eu sempre fui muito bem relacionado, graças a Deus. E aí os colegas, seja bem-vindo. E aí eu tive que voltar, colhei meus casquinhos, né? Humilde, chefe, não deu. Eu falei pra você que não era pra isso, não era pra você e tal. E aí eu voltei, falei, chefe, mas ano que vem eu vou de novo. Aí ele falou, ano que vem é outra história. Enfim, no ano seguinte, eu consegui dar o nome novamente. Só que aí eu já voltei mais tranquilo, né? Teve um ano para refletir. Eu passei por todas as fases do curso, né? O curso ele passa por várias fases, né, de instrução, que há a possibilidade de você aprender bastante coisa. E aí eu fui entendendo, quando eu voltei no ano seguinte, eu consegui entender por que eu fui cortado no ano anterior. E aí, existe uma coisa que ninguém pode tirar da nossa vida, ela se chama experiência. Com o passar do tempo na sua vida pessoal, profissional,
você acaba adquirindo experiência. Então, no próprio curso, na própria equipe que eu estava na aula de alunos, eu já observava um ou outro aluno que tinha um comportamento igual a mim no ano anterior. Eu falei, aquele ali vai ser cortado. Uma semana depois o camarada ia embora. Eu falei, pô, cara, eu já aprendi. Então eu tenho que ter aquele discernimento do que é certo, do que é errado, do que é exagero, do que é vibração, do que é você de fato tomar conta da sua vida, que é o bem maior, né? E aí, felizmente, durante esse curso, inclusive tem deve aparecer uma foto aí depois aí que vocês vão ver aí de uma motocicleta, de um acidente de um aluno, que é a mesma coisa, eu conversei com ele na época, eu falei, acho que era 06, ou então o tenente Vetorado, que hoje é comandante, e aí ele tava andando, voando baixo, o cara andava muito forte, né? E eu falei, cara, segura a onda, mas anda menos um pouquinho, você tá andando muito forte, cara. Não, mas que tem que andar, tem que barrufar, que estou. Eu falei, cara, beleza, fique quieto. Bela de gente lá na Barra da Tijuca, na FEMA, a gente chama de tripa, né, que é o deslocamento das motos, vai um instrutor à frente, 2 alunos, e um instrutor atrás, avaliando, filmando. E aí ele passou forte, daqui a pouco, escuta aquele barulho, né, que a gente chama de chabral, né, que é o impacto da moto quando cai. Quando a gente foi ver, tinha uma clareira no meio do mato, assim, né, meu? Ele entrou na clareira, a moto foi camalhotando junto com ele, a moto tá dentro do charco, né? A moto foi para dentro de um pântano lá na Barra, né? E aí foi socorrido, aquela coisa toda. Felizmente ele não se machucou, estava equipado com equipamento de segurança. Felizmente ele não se machucou. E aí ele falou assim, caraca, Martins, bem que tu foi, camarada, eu te falei, porra. E aí felizmente ele conseguiu se formar também, né? Não se machucou. Então um dos episódios, né, que ocorre, né? E aí eu consegui me formar batedor, né? No 2004, né? A emoção fascinante. E aí eu falei, cara, agora eu vou ficar aqui. A minha ideia era deslanchar e ficar eternamente, né? Fiquei durante quase 17 anos na função de batedor. No Pelmoto? No Pelmoto, né? No pelotão de motociclistas da Companhia de Polícia do Batalhão Naval, né? Porra, na mar. Aí foi o início, né? Foi o início da carreira de batedor. E ali tu começou a operar no Pelmoto ali, foi movimentado, né, pra Ciapol, né? Sim, aí após o término do curso, os militares são movimentados para a Companhia de Polícia para passarem a exercer a função, né, de motociclista militar. Aí desde então eu passei a pertencer a essa equipe de segurança. E aí inúmeras histórias, inúmeros momentos de vibração, né, de atividade propriamente dita em várias escolas de autoridade. Aí foi um momento que você se realizou profissionalmente, não é isso? Porque era um sonho, né? Você já tinha muito tempo de ser um batedor, um barrufa, né? Sim, barrufa. E aí, pô, inclusive, eu queria saber desse termo aí, esse barrufa, ele veio da onde? Então, o termo barrufa é interessante essa pergunta, né? Bacana, né? Nós temos até a foto aqui atrás, né, que mostra que o barrufa, eu vou explicar para você um pouquinho do que é isso aqui, né? Aqui temos a figura do cupim, vou te explicar por quê. Um cupim de ferro, o olho vermelho, que representa e o olho arregalado, né? Ele representa a questão do aluno em cima da moto durante o deslocamento, durante o curso, né? E ele mostra aqui um exemplo aqui, o cupim de ferro, porque ele é de ferro, ele consegue destruir a moto no deslocamento do curso, né? Durante o curso. Tem aqui essa fumaça saindo aqui do disco de freio, né? Que é como o aluno anda, às vezes, com a mão no freio. O aluno tira a mão do freio, já é para frear só com a mão, mas ele fica com medo, ele fica ali torrando a pasteira e fumaça. E realmente, quando você chega de um adestramento, que quando o aluno desce da moto, você vai lá ver, o disco de freio está quase que incandescente, né? Pegando fogo, né? Ele fica tão com medo de acontecer um acidente, se machucar. E aí tem essa história. Isso aqui representa o barrufa, né? O termo barrufa, meados de 1982, o então sargento Jair, que era um dos membros do pelotão de motociclistas, ele foi aos Estados Unidos fazer um curso de mecânica, né? E aí, chegando lá junto com os policiais de vários lugares do mundo, né? Que eles fazem o curso lá. Eu vou falar sobre isso em 2011, eu tive a oportunidade de também fazer o mesmo curso que ele fez. E aí ele escutava os americanos falar algum termo, barrufa, que seria acelerar. É alguma gíria do americano, né? Que é o ato de acelerar. E aí ele falava barrufa, na hora que você faz e eles falavam barrufa, e aí ele trouxe barrufa, Zé, barrufa. E o ato de barrufar, ou seja, barrufa... Acelerar. É o ato de acelerar, né? Excelente. De barrufar. Esse é o termo. E aí, isso aqui é um membro a gente externou
também a questão da união dos batedores. Aí fora nós temos um grupo que é o Barrufa Motoclube, né? Que lá tem apenas militares batedores, um dos requisitos para entrar nesse grupo, né? É uma maneira que a gente encontrou de familiarizar, a gente confraterniza, faz passeios com a família de moto e tal. E aí é uma possibilidade que a gente encontrou de todos os batedores que estão na reserva, que se afastam do Pelmoto, e a gente se encontra lá fora para dar um passeio, para brincar com a família, passear. E aí existe esse grupo e a gente ostenta essa bandeira e essa questão aí do motociclismo também, que caminha em paralelo à história do pelotão de motociclistas. Esse motoclube é só para fuzileiros ou se estende para todas as forças? O Barrufa Motoclube é um dos requisitos no estatuto do motogrupo, né? Motogrupo ou motoclube, né? Assim como a pessoa desejar. O primeiro requisito é ser batedor do Corpo de Fuzileiros Navais. Nós temos lá militares da PM, da Força Aérea, do Exército, mas que eles fizeram um curso conosco, né? Entendi. Recentemente, agora o último curso de 2002, nós tivemos um aluno da Polícia Rodoviária Federal. Pô, na marca. O agente federal Seider, um abraço aí, guerreiro. Cuidado nas estradas aí, moleque bom. E o agente da Polícia Rodoviária Federal que veio fazer o curso conosco, né? E da Aeronáutica, tem um garoto da FAB, que foi o primeiro colocado no nosso curso. E aí esse é um dos requisitos para ele conseguir ingressar no grupo. Na verdade, é uma maneira de você... A gente encontrou a motivação para se encontrar, né? E mensalmente a gente se reúne, bate um papo, conta as histórias das escoltas, né? É uma coisa meio descontraída. E alguns outros militares que se formam vão para outros motoclubes, cada um tem... Isso é só uma maneira de você ter o grupo, mas que todo mês aparece gente lá, a gente se reúne, conversa... E é bem bacana essa questão. É para manter a chama acesa. Isso, exatamente. E tudo mais. Inclusive, um abraço para todos os Barrufas aí do Barrufa, meus amigos. E vocês fizeram 74 anos, não é isso? Isso, recentemente tivemos o nosso aniversário, possivelmente ano que vem. A ideia, a gente vai tentar aí a ajuda da instituição, ver se a gente faz uma festa bacana, uns 75 anos, que é ano que vem, né? De história, né? E recentemente a gente fez os 74 anos e todo ano a gente faz uma confraternização, né, para familiarizar. Pô, na marca. Muito maneiro, bacana. Muito maneiro. Manter essa chama acesa e a gente procura reunir o máximo possível de batedores sempre. Muito maneiro mesmo. E como é que foi a sua passagem lá pelo Pelmoto, né? As missões, teve alguma missão que te marcou, que possa citar? Tem várias missões aí, desde escoltas presidenciais, né, então presidente Dilma, o Lula, o próprio Bolsonaro, nós fizemos recentemente a gente estava sempre à frente, né? E tinha uma curiosidade lá que quando a gente vai fazer as escoltas, quando a autoridade vem ao estado do Rio de Janeiro, né? Aqui especificamente, existe toda uma organização e um organograma, né? Para poder manter a segurança da autoridade. Aí essa segurança ela é feita da seguinte maneira: existe um termo chamado CSA, que é um chefe de segurança de área, militar geralmente do Exército, que comanda essa faina, e ele chama as instituições para fazer a segurança da autoridade. Tem todo um planejamento, um chefe de Estado que está vindo ao país, né? E aí tem essa questão de todo cuidado, né, com a autoridade que aqui vem, seja lá para alguma coisa relacionada à política, enfim. O que importa para a gente é estar escoltando a autoridade. Seja lá qual for o que ela faz, o partido político, para a gente não indifere, né? A escolta visa a autoridade, não a pessoa. Verdade. Então a gente está sempre fazendo essas escoltas. Aí tem um chefe de segurança de área, aí tinha uma questão curiosa, né? Que diversas vezes quando a gente chegava no CSA, e aí tem aquela questão do deslocamento, né? A autoridade, às vezes, a gente nem sabe se a autoridade está dentro do comboio. Existe a questão de segurança do GSI, que é o Grupamento de Segurança Institucional, que ele faz todo aquele planejamento. E aí tem os deslocamentos por terra, por ar. Às vezes, geralmente, são duas escoltas que vai por caminhos diferenciados, né? E às vezes a gente sabe na hora, a cápsula está conosco. E a escolta desloca normal, como se assim fosse, né? E aí tinha tem um período curioso, que sempre quando a gente estava nas escoltas, a autoridade, que era o chefe da segurança, que era os fuzileiros fazendo a escolta real. E aí gerava até um certo ciúmes, né? Porque os fuzileiros não erram, porque os fuzileiros são isso, são aquilo, e acaba gerando às vezes um ciúmes, né? Mas eu consegui entender e enxergar o porquê disso, que teoricamente falava-se que a gente tinha uma doutrina diferenciada. Por quê? Na Marinha do Brasil, no Corpo de Fuzileiros Navais,
nós temos a oportunidade do militar batedor passar 2, 3, 4, 5, 7, 10 anos. Tem colega que está lá 20 anos na atividade. Então, é óbvio que eu falei para você recentemente, a experiência, a bagagem que ele adquire ao longo do tempo, né, ela é ímpar. Então, você passa a ser um pleno conhecedor de todas as vielas, as ruas, as áreas que são mais perigosas, o cruzamento que é mais perigoso, o momento que você precisa realmente tocar a sirene, que dá para você... Então, a tocada do batedor fuzileiro, ela acaba tendo um privilégio, porque nós temos ali militares que eles têm muito tempo de experiência na função. Diferente das demais forças, que tem o militar temporário, o soldado temporário, né? Não que eles não tenham capacidade, todos nós temos, né? O militar que se forma no Exército, na Marinha Aeronáutica, ele tem plena condição de exercer uma função de escolta de batedores, né? De autoridade. Mas o batedor tem essa diferença, né? Então, a experiência. Então, dados os momentos que a gente chegava lá, o coronel falava assim, então, pessoal, obrigado, o coronel do Exército, ele falava, então, pessoal, pô, bacana, aí tá todo mundo junto aqui, fake, real fuzileiro. E aí tu via aquele camarada, às vezes, ele aceita, ele cumpre, mas ele não gosta muito. Mas existe uma questão para isso, né? E aí, a grande maioria das vezes que tem autoridade aqui, éramos nós que fazíamos, por essa questão de experiência, né? Da escolta de autoridade propriamente dita, né? E é importante, acho que foi até o comandante Pilbin que falou, que basicamente não importa o obstáculo ali, não pode parar o comboio, não é isso? O comboio não para em momento algum. Né? Salvo o melhor juízo se acontecer uma coisa extremamente... Cara, é justamente que nós temos dentro do comboio, fala um pouquinho do que é a escolta de batedores, para a gente entender como que se faz para não parar. Dentro de uma escolta, de deslocamento de escolta, a gente trabalha a todo momento por equipamento rádio, né? A gente está toda hora conversando. Então, o componente de uma escolta de batedor, ele se resume aos pontas, que são os militares que vão à frente, balizando e parando os cruzamentos, né? Para que a via esteja fechada quando você chegar. Depois do ponta tem um regulador de velocidade, que o pessoal acha que é bonitinho, a moto que está ali à frente do comboio, andando na velocidade do comboio, aquela moto não sai da referência da SEG, né? Da segurança. Né? Então, aquele batedor que a gente chama de regulador de velocidade. Então, o papel dele, eu digo para vocês, com toda a experiência, que é o mais importante da escolta. Porque ele que diz a todo momento a velocidade do comboio. Muitas das vezes o chefe de segurança da equipe de segurança, que o batedor está andando às vezes a 30 por hora, e o chefe, batedor, vamos andar. E ele, sim senhor, vamos andar. E não anda. Por que ele não anda? Porque ele sabe que a 3 km à frente o trânsito está parado. Entendi. Se o trânsito está parado, se ele continuar a 80, em 2 minutos ele vai chegar lá no objetivo. Então, se o nosso objetivo é não parar o comboio de forma nenhuma, ele reduz a velocidade a 40, a 30, a 20, até 5 km por hora, se for o caso. Quase que andando lentamente. Mas aquele procedimento de você andar devagar está dentro do contexto da segurança do planejamento do batedor. Porque quando começa a escolta, que o batedor está em deslocamento, ele é o dono da segurança da autoridade. Então, o que adianta eu andar a 80 por hora e quando chegar lá no túnel Rebouças está parado? Tem que parar. Não, você imagina aqui no Rio de Janeiro que o trânsito é bastante complicado. Se você sai dali, com um exemplo ali da Avenida Brasil em direção a Copacabana, quando você se aproxima ali da Praça da Bandeira, para quem conhece o Rio de Janeiro, 3 quilômetros à frente tem o túnel Rebouças. O batedor chega lá no túnel Rebouças, o túnel Rebouças está parado. Se o túnel Rebouças, a entrada do túnel Rebouças está parado, o problema é lá na Lagoa. Lá na frente. Então, você imagina o motociclista tem que passar, cruzar todo aquele comboio para entender o que está acontecendo lá na frente, na Lagoa, por exemplo, para fechar alguma via e puxar aquele trânsito que está vindo do túnel Rebouças. Então, para isso, às vezes, o comboio reduz bastante a velocidade. Entendi. Então, existe a figura do batedor, que é o ponta, que vai à frente balizando o trânsito, né, fechando as vias. O regulador de velocidade, que está exatamente à frente da primeira viatura, e tem um fecha-comboio, que também é de extrema importância. Esses dois camaradas têm que ser muito experientes. Porque o que está lá atrás, você tem o problema da velocidade e o camarada que está lá atrás é que as motos, os carros querem ultrapassar o comboio. Ele tem que ser firme nas suas ações e determinar que ninguém passe dali. Porque você imagina, você está em deslocamento e uma moto passa no meio do comboio. Compromete toda a segurança da célula. Ninguém pode se aproximar do carro da autoridade. Muitas das vezes tem 2 ou 3 viaturas iguais que às vezes nem a gente sabe em qual viatura a autoridade está. No deslocamento da escolta, se
Já aconteceu isso comigo, e a escolta quase parando, diminuir a velocidade, e eu pedi, cara, onde é que está o SEG? Eu preciso saber onde está o VIP. E a gente faz uma questão de porta e vai com a moto ali ao lado da autoridade, para preservar a segurança, servir até de escudo, né? A autoridade, em raros momentos isso acontece, né? Imagina que, sei lá, atravessou um carro na pista, vai parar, meu, tu vai voar? Verdade. Não tem jeito. Então você precisa dessa informação para colaborar com a segurança, né? E por que não se para? Parou, o que vai acontecer? Os agentes de segurança, eles vão descer, vão fazer um isolamento em volta da viatura. Então a segurança, a gente vai ver na área de segurança de autoridade, ela é 95% prevenção. Você trabalha com prevenção 95%. Os outros 5% é um combate, uma coisa aí, não, tá pegando tudo. Então a autoridade ela não pode correr risco, jamais. Então, no deslocamento da escola tem esses episódios aí. Eu já ouvi dizer que, em certas situações, a autoridade não tem nenhum direito de optar por qual rota ela quer ir, né? Ela nem sabe. Não. Ela não sabe. Nem chega a ter ciência. Não sabe. E o bom que, na verdade, eu vou falar nas outras questões lá atrás, né? Tivemos episódios recentes do nosso atual presidente, o Lula, que às vezes ele tinha essa questão de estar... O político, ele quer estar com o público, né? Ele quer a todo momento estar com o público. E as autoridades tão próximas começam a entender que ele tem que preservar a segurança dele, né? A segurança deles tem que ser preservada. O próprio presidente recente também, né? O que estava agora, o Bolsonaro, também ele tinha essa questão de estar próximo ao público. Isso deixa a gente extremamente nervoso, é muito complicado. Mas a autoridade, às vezes, ela quer estar próximo do público. Mas nos deslocamentos, quem determina é a autoridade que está à frente ali, o batedor. Então, existe toda uma prévia antes do CSA, o comboio é por aqui, o deslocamento é pela linha amarela, o deslocamento é pela linha vermelha, mas e se em dado momento o trânsito estiver fechado? Camarada, muda o itinerário no deslocamento e toca o barco. Não pode parar, pô. E se tem um planejamento para isso, tipo uma rota alternativa? Sim, existe todo. Ou na hora é um safra? Existe todo as rotas alternativas, os caminhos alternativos, só que terão questões que podem mudar em cima da hora. Você pode ser surpreendido, pô. Né? Existe um reconhecimento previamente, um dia antes, você vai lá e faz o ensaio, faz todo o percurso da autoridade, porque às vezes você está em deslocamento, no dia seguinte tem uma obra que quebrou um cano lá da SEDAI, como já aconteceu. E aí, você faz o quê? Você tem que deslocar, não pode parar, entendeu? Pô, na marca. Não para de forma nenhuma. O comboio da autoridade não para. Na marca. De forma nenhuma. Na marca. Durante as missões que tu fez aí durante a sua passagem lá pelo Pelmoto, teve algum acidente, algo que... Eu tenho 2 episódios, eu vou falar de mim, né? De episódios que aconteceram comigo, né? Eu tive 2 acidentes, né, durante o deslocamento de escolta. Não é comum isso acontecer. Um deles foi um deslocamento... nós estávamos indo para... Era para Dutra, um deslocamento de carreta, enfim, era um comboio de carretas, né? Com clanfs em cima, que eu falei do clanf, né? E o clanfista, depois eu escoltando o clanf, né? E aí a carreta, ela tem um acesso lateral e comprimento, né? Então, acessando ali a Avenida Brasil em direção à Dutra, a carreta ia fazer uma conversão à direita, né? Para fazer um retorno. E aí... ao me aproximar desse obstáculo que eu já conhecia, né, eu recuei a minha moto para a carreta, ela abre, né, é muito larga, né, e aí ela vai fazer a curva quase que 360 graus à direita, e quando a carreta se aproximou do objetivo de fazer essa curva, eu saio do cenário e tiro a minha moto para que ele possa fazer a conversão. Nesse momento que eu fiz essa aproximação e reduzi a minha velocidade, um carro que estava no acostamento lá atrás que eu não vi, né, eu não vi, ele saiu do acostamento. Quando eu recuei com a moto que eu fui para trás da carreta, ele entendeu de alguma forma que poderia passar. A carreta estava do lado esquerdo, ele viu aquele vale aberto para ele, mas na verdade a carreta ia fazer essa conversão à direita. Quando o cavalo mecânico da carreta que ele fez isso, acabou, ele está no ponto cego, o carro não vai ver o carro. E aí quando eu vi aquela cena que ele passou de mim, eu falei, meu Deus do céu, falei, caramba, complicou. Eu imediatamente não pensei 2 vezes. Matei uma marcha, colei o punho, acelerei, liguei a sirene e fui na direção desse carro, né? E quando eu lembro perfeitamente que era um casal e tinha umas 3 crianças atrás. E tinha uma menina
tinha uma criança, era um rostinho de uma menina no banco de trás. E ela vendo aquela coisa, a sirene tocando, e viu a moto passando, e achou engraçado, né? E aí eu entrei na frente dele, tirei a mão e sinalizei para ele para. Só que lembra que quando eu falei que a carreta já fez a curva, eu já não estava mais no visual do espelho do condutor da carreta, do MO da carreta. E aí, quando eu vi que ele entendeu que era parar, ele freou, fez a frenagem e busca, só que eu já estava dentro da curva, junto com a carreta. Caraca. E aí eu lembro perfeitamente eu fazendo a curva, deitando a motocicleta, né? Que você tive que reduzir uma marcha e deitei, acelerei, tracionei a moto para não cair. E eu estava me aproximando, quase passando da carreta, e quando eu me aproximei uns 5 metros à frente da carreta, eu perdi a moto. Ela escorregou e... cambalhota, céu, terra, entendeu? E aí, felizmente... Aí eu consegui entender a importância do adestramento no curso de batedor lá atrás, né? A gente tem, durante o curso, aquele adestramento. Se você caiu, você preza para você nunca cair. A vida é uma só. Só que a gente aprende, tem as aulas de rolamento, quando você for cair, cara, agrupa e vira a bolinha e deixa rolar. Porque os grandes acidentes, as pessoas às vezes fraturam perna, braço, o que acontece? Quando você é ejetado de uma motocicleta, que você cai, você pode ver nos acidentes aí, a pessoa começa a querer se segurar, né? Ela começa a querer se equilibrar de certa forma, mas você está em projeção, né? Você não tem como. Então a gente agrupa e você vai rolando, assim como na moto a velocidade, você vê às vezes o piloto escorregando, né? Ele vai dar aquela cambada, ele levanta, mas existe uma técnica para aquilo ali, né? E aí milhões de cambalhota, desci e a moto, né? Acidentou-se, foi um acidente. E aí quando eu desci, e aí eu vi a mulher, a esposa eu lembro flashes da mulher falando com o condutor, tá vendo, seu maluco, você não tinha que fazer isso. A mulher do cara viu o que ele tinha feito. Ou seja, ele quis ultrapassar o comboio, né? E um momento que não era para ele passar. Então eu digo pro condutor, quando você vê um comboio militar, mantenha a distância, né? As motos que ali estão não é simplesmente tomar conta da viatura, é para salvaguardar a vida dos demais usuários da via. Verdade. Que o trânsito flui normal. Então, esse foi um acidente que eu tive, né? Graças a Deus eu tive uma torção no tornozelo, estava todo equipado, né? Com joelheira, cotovelo, a gente usa um equipamento de segurança. Infelizmente eu não me machuquei. Esse foi um dos. E teve um outro também, isso já mais recente, 2006 já tem um pouquinho de tempo, né? Eu falo recente que para mim foi ontem, né? Para mim foi ontem. Em 2006, eu no deslocamento na linha amarela, na saída, próxima saída da freguesia, não lembro o número, saída 8, 7, não sei, enfim, próxima área da freguesia ali, a linha amarela de deslocamento reto e tem aquelas vias de acesso, né? As coletoras, né? Que vão em direção à linha amarela. E eu parei na faixa de segurança, que seria aquela faixa zebrada, eu coloquei minha moto ali em cima, com todo... Pegando nada, sobre segurança. Parei a moto ali em cima, desci tranquilo, porque você tem que chegar bem antes, né? E aí selecionei o carro para parar, né? Porque ainda tem isso, quando você vai parar o trânsito, você tem que se preocupar em parar um carro que ele tem condições de parar. Você chega na via, se você chegar na linha vermelha e na amarela, se você levantar o braço, meu amigo, o cara vai frear e o segundo, o terceiro pode causar uma colisão, né? Então você tem que saber selecionar o veículo que você vai parar. Aí eu lembro como se fosse hoje, parei, um caminhão vinha em baixa velocidade, né? Eu falei, é esse, um caminhão de frigorífero. Aí levantei a mão, apitei, levantei a mão, o motorista parou, eu falei, meu amigo, faz uma gentileza, liga o seu alerta por gentileza, um deslocamento militar, eu já vou liberar o trânsito para o senhor. Eu falei exatamente assim. Mais à frente a gente vai entender essa importância de eu verbalizar com o condutor. O cara ligou o alerta e aí eu fiquei, né? E aí eu parei o carro aqui, né? O caminhão, e puxei a linha amarela, né? Tô puxando o trânsito. Puxando o trânsito, deslocamento do trânsito. Meu comboio acabou de passar, subo na motocicleta e aí eu cheguei à seguinte questão. Falei, pô, vou embora. Eis que teve um condutor atrás desse caminhão, e quando eu ia largar, ele se deparou com o caminhão, ele ultrapassou o caminhão e me colidiu na traseira, me jogou pro alto. Caraca. Ele se deparou com o caminhão parado, e aí ele cortou o caminhão, não esperava, a moto estava parada, ele me jogou pro alto, né? Caramba, e você parado. Eu estava parado, ele me jogou pro alto. Aí teve ocorrência, né?
Socorro, Daniel Amarela, não me machuquei, graças a Deus. E foi esses 2 acidentes que eu tive. E aí começa a minha história, né? Porque eu cheguei na companhia de polícia, o batedor ia pra rua, né? Só de pistola e rádio e um carregador. Maluco, aquilo ali me deixava. Capacete velho. Capacete antigo, assim, um batedor com um capacete de um jeito, o antigo tinha um capacete melhorado, né? Aí tu chegava lá, pegava a moto desmontada lá, boy, se safa aí, monta essa, tipo assim, em 2000, a moto de 1990, monta essa moto aí pra tu andar, né? Sacanagem. O cara te dava uma moto boa, mas não era a melhor moto, né? E aí a companhia recebeu as motos novas lá, foi bem equipada, e eu comecei a fazer um trabalho. Meu irmão, eu tenho que cumprir. Mas nem a casa de ordem, né? Você cumpre, né? E depois você pondera, né? E aí eu comecei a fazer um trabalho, um estudo, comecei a levantar um estudo. Primeiro, sobre o teatro operacional que o batedor, ele opera, né? Segundo, os perigos que o batedor, né, sofria. Não é só o perigo da queda, né? A queda era um dos perigos, né? Mas qual é a probabilidade no Rio de Janeiro, né, em qualquer época, hoje está até mais, de você bater de frente com um bonde, com um carro com assaltante, com moto com assaltante, entendeu? Você parar na boca da favela que a gente para fazendo escolta, de o cara querer rechaçar o batedor, como já aconteceu, entendeu? Principalmente na época de GLO. Então era muito alto, então eu fui fazendo um estudo e, né, e nessa... Eu até esqueci de falar, na minha carreira eu fui muitas vezes para Israel fazer curso, né? E um dos cursos que me abriu muitos olhos em relação a essa parte de motociclismo foi quando eu conheci eu fui fazer o contra-terrorismo lá, foi quando eu conheci um camarada chamado Yaniv, que era do Yansan, que era uma unidade de motociclista de Israel, né? E aí ele me explicou muita coisa e o porquê que eles usavam, né? Só que lá eles usavam Big Trail, né? Não usavam Harley Davidson. E por que eles usavam moto, por que eles andavam de fuzil, por que ele andava de colete, como eles transportavam um fuzil, na ausência do fuzil ele usava submetralhadora, né? E eu fui anotando tudo isso, né? E aí, quando eu cheguei aqui, comecei a convencer os mais antigos. Eu usava, falava assim, cara, dá pra usar. Eu comprava o material pra mim e usava, gastava meu dinheiro. E aí mostrava, cara, isso aqui dá pra gente. Porra, aí acontecia situações em que, cara, pô, isso aí eu acho que é útil. E o capacete é a mesma coisa, né? Hoje em dia nós usamos Shark EvoLine 3, pô, capacete, pô, top de linha, né? Graças a Deus. A gente anda, a nossa placa é standalone, padrão de que vocês usam lá no toneleiro, né? Só que a nossa é diferente, porque a nossa ela dissipa energia quando você bate no chão, ela dissipa a energia da queda, além de ter a qualidade balística, né? Só que a de vocês é nível 4, se eu não me engano. Ou é nível 3? A de vocês? A nossa é nível 4, pô. É nível 4, né? Ela faz então, a de vocês é nível 4. A nossa é nível 3, segura 762, mas a de vocês é mais pesada que a nossa. A nossa tem que ser mais leve porque a gente... Mobilidade, né? A gente tem que ter mobilidade e vocês têm que ter proteção, com certeza. Porque aí o que acontece? Foi evoluindo. Aí veio, né, a galera de... Pra que isso? Né? Aí o cara, joelheira, cotoveleira, luva, colete, sei o que, bababá. Mas aí, cara, o batedor sofre acidente. Nós somos incaíveis, mas não somos inderrubáveis. Né? Tem essa história aí, pra quem não sabe aí. O batedor fuzileiro naval, tá? Ele é incaível, mas ele não é inderrubável. Então acontecia de você ter derrubado, né? Ou então o paizão te derrubava... tu podia pegar um óleo, a gente se safava, né? Mas já aconteceu, cara, do batedor tá vindo na escolta, né? Não vou citar o nome dele, senão ele vai querer me matar. Mas aí o guerreiro, a gente voltando à escolta da Rocinha, né? A gente tava todo equipado. E o cara fez isso aqui na minha frente, ó. Ele pegou e gerou assim, ó, na minha frente, assim, ó. Na minha e na do Cléris. 360 graus e a gente numa tripa vindo forte, porque a gente tinha que buscar outra etapa do Maitá. Entendeu? Comboio. Pra trazer de volta. E aí a moto dele capotou, ele tava com um fuzil do jeito que foi ensinado, entendeu? Acondicionar, equipado. O acidente foi sério, né? Foi grave. A moto foi parar do outro lado da via, né? Acertou até um carro, a gente socorreu todo mundo. A gente tá... Eu falo que o batedor é uma atividade extremamente perigosa.
É real o tempo todo, né, cara? É real por vários motivos. Primeiro, é você, a moto e um imprevisível. O trânsito do Rio de Janeiro é uma coisa imprevisível, né? Independente de você ter sirene ou não. Ah, você tem que andar. Não dá pra andar. Tem que andar forte. Pra você cumprir a missão, tem que andar forte. E o próprio Serviço Secreto americano falou que o nosso trabalho é fantástico, né? Na época que o Barack Obama esteve aqui, eles nunca viram uma escolta desse padrão, do jeito que a gente faz. E aí, o próprio militar falou, né, que... Não vou falar teu nome não, pode ficar despreocupado. O próprio militar falou que, cara, ele teve uma lesão na perna, né? E aí entrou uma coisa que também não tinha antigamente no fuzileiro, a gente já tinha. Nosso kit de APH, né? A gente tinha um IFAC, hoje em dia a moda é o IFAC, né? O pessoal fala IFAC, Individual First Aid Kit. Ô, meu irmão, peguei minha tesoura ponta romba e... O boot dele foi cortado igual uma... Eu tenho uma Raptor. Foi cortado igual uma manteiga, né? E aí, pô, fizemos socorro. Teve outro militar também, mesma coisa, vindo forte. E, infelizmente, pegou uma mancha de óleo. Cara, uma mancha de óleo é complicado. Pode ser o cara mais... Assim, Martins, que você se entrevistar assim, é um cara fantástico pilotando moto. Foi meu instrutor. É um cara que sabe ensinar. Mas ele mesmo, se pegar uma mancha de óleo, não tem muita coisa que fazer, entendeu? Você tenta fazer os procedimentos, vamos dizer que você se safa, mas às vezes tu cai. E aconteceu com esse militar, ele caiu e ele virou e falou assim, cara, eu não senti nada. Por causa do equipamento. E é isso aí, tu viu lá, né? Os caras mudaram a mentalidade. Hoje o batedor, tanto daqui quanto de Brasília, eles andam equipados. O de Brasília não anda de fuzil, eu acho que não, mas não sei porque como é que tá. A violência do Brasil tá aumentando muito. Mas os daqui tem o fuzil, tem vocês vão passar aí no vídeo aí o fuzileiro naval se adestrando. Você mesmo se impressionou com o treinamento, até pra época, né? Que eu fui implementando com técnicas que eu aprendi de Israel, técnicas que eu aprendi nos Estados Unidos, entendeu? Fui trazendo modernidade pros caras. Fui trazendo modernidade pros caras, né? Fui trazendo modernidade pros caras. E isso foi evoluindo muito a gente, né? E o que aconteceu foi que a gente teve uma proximidade muito grande também com o batalhão de choque da Polícia Militar, né? E os caras para motopatrulhamento, os caras são fantásticos, né? E aí a gente pegou muita coisa deles e eles pegaram muita coisa nossa pra parte de escolta, né? Aí tanto que eles levavam, né? O Ceform, né? Que é um curso que tem lá, eles levam o pessoal lá no Pelmoto. O cara paga uma etapa lá doída lá. É legal pra caramba. E assim, a gente fez um trabalho fantástico no pelotão de motos, a gente evoluiu bastante. O fuzileiro naval lá, o batedor, ele tinha um fuzil, uma AK-4, a pistola e o seu equipamento. Era do cara. Tinha um craft dele ali. Ninguém podia meter a mão naquilo ali. Aquilo ali era do militar. Entendeu? E o nosso padrão era 3 carregadores de pistola e 4 carregadores de fuzil. 1 na arma, 3 de reserva. Entendeu? Bacana. E tem muitos jovens que têm interesse de fazer esse curso também. Conta um pouquinho como é a formação do batedor. A formação do batedor é a seguinte, ela começa com um voluntário, né? Igual o Comandos Anfíbios, o cara é voluntário. E como no Comando dos Anfíbios, o Comando dos Anfíbios agora tem um pré, né? Tem tipo uma área ali que ele vai se preparar para poder nivelar o cara. Nivelar, um nivelamento. No batedor a gente tem o teste de batedor, que é um teste de maleabilidade, né? De destreza, você faz com a sua moto. O instrutor pega a sua moto, monta a pista para sua moto e você passa para você ver e depois você passa. E ali a gente tem uma avaliação se o cara tem condições de manobrabilidade ou não. Depois aí tem o teste físico, aí tem a semana que você começa lá, tem a parte teórica do curso, né? Nessa semana você já começa a ser avaliado, entendeu? O batedor ele tem que ser um cara muito safo, né? O cara tem que ter um raciocínio rápido, né? É igual, por exemplo, um cara do GER, né? O cara do GER ele tem que ter um raciocínio rápido, né? Tomar decisão rápida. Tomar decisão rápida. O poder decisório dele tem que ser rápido, né? São vamos botar assim, finalidades diferentes, mas o termo de pensar tem que ser rápido, né? Eu tô te dando uma ideia assim, cada um no seu quadrado, mas como uma maneira que você consiga entender. E aí você fez lá o curso, beleza? Começou a parte teórica e começa a parte prática. E é aí que realmente começa o curso, né? E aí o curso, o batedor, as pessoas pensam que o cara chega andando a 180, 200 por hora. Não, não é assim. Você chega lá, primeiro você aprende tudo da moto. Tudo de legislação de trânsito, tudo de leis, tudo. Você tem palestras
Pô, a gente já trouxe, pô, promotor lá pra dar aula, entendeu? Você tem realmente... É um curso que te ensina a muita coisa, né? Quanto tempo de curso? Depende, cara. Tem curso que é 2 meses, tem curso que chegou beirando os 3 meses, né? Isso aí depende muito porque às vezes você não consegue ir pra tal lugar porque o tempo não permitiu. Não é porque choveu não, porque a gente anda na chuva. Não tem essa porra de chuva não. A velocidade é a mesma, são muitos procedimentos. Mas às vezes realmente não tem como levar os caras, porque o cara não tá naquele nível, entendeu? Ele não tá no nível da gente imprimir ele naquela situação. Ninguém tá ali pra machucar ninguém. Pelo contrário, os instrutores são extremamente preocupados com a proteção do aluno. Né? Aquilo ali mata. Né? Se um aluno daquele perder uma curva daquela ali, ele pode morrer, pode matar alguém. Então você tem que ser extremamente profissional e responsável. O Martins é um cara assim, é um cara muito consciente, anda muito de moto, é um cara rígido como instrutor, excelente profissional como todos lá são. O Raposo, pra mim, cara, o batedor mais completo que eu já vi na minha vida é o Raposo. Eu também conheci. Ele conheceu, né? O Raposo. Enfim, aquele cara, ele é bom de manobra curta e de velocidade, e ele tem um poder de raciocínio de itinerário, assim, absurdo. O moleque, ele desenrolado. É um mapa humano. Ele é um mapa humano, aquele moleque. O Raposo, ele é... Né, o Raposo? O Raposo, ele é uma referência, assim, de batedor, né, cara? É muito antigo aí que vai ficar pirado comigo, mas o moleque, pra mim, é o melhor batedor que eu já vi na minha vida, é aquele moleque, cara. Desmonta e monta a moto toda. Aquele moleque, ele é completo. E atira bem, tá? O moleque atira muito bem. O moleque atira muito bem. E aí vocês vão ver aí no filme que eles vão passar, o adestramento de tiro do batedor, ele é bem diferente do comum, tá? A gente já treinou várias vezes no stand da Core, várias vezes no stand do BOP. Nós não íamos lá para ter instrução com os militares da unidade. Eles chegavam lá às vezes para treinar com a gente, né? Mas nós fazíamos o nosso treinamento, né? Treinamento que nós montamos junto, coisas que eu trouxe. Outro cara também que é fantástico lá do Pelmoto é o Machado, que tu conhece. Né? Machado virou o dono do tiro lá depois que eu saí, né? Ele, do adestramento, ele virou o dono do tiro. O moleque é um moleque profissional, um moleque é mergulhador, paraquedista, operações especiais e é batedor. É um moleque muito empenhado nisso também de parte de equipamento. E aí a gente conseguia muita coisa, né? E aí no curso você vai evoluindo. Aí tem a parte em que você chega e vai pro Sumaré. O Sumaré é o divisor de água, né? É onde eu já vi aluno subir, descer e fazer assim, ó, tirar o número e entregar. Que isso? Já uma subida monstra e uma descida violenta. O Sumaré, e detalhe, não para o trânsito, tá? O trânsito é normal. Isso aí não... Já teve batedor, já teve aluno que deu de cara com caminhão, já teve batedor que voou. Aluno, batedor não, última forma. Ô, galera, foi mal, hein? Batedor não, aluno. Miserável do 08, ele vai lembrar. 08? Foi 08. Pô, cara, eu tava na tripa atrás filmando. E a gente descendo lá, né? Aí chegou na determinada curva lá, foi 08, cara, o enfermeiro, cara. Tu lembra dele, esse moleque? Ele foi até pro Manf depois, cara, esse moleque. Moleque, gente boa pra ganhar. Ele perdeu a curva, bateu na lateral e... Isso. Meu irmão, eu acho que Deus, quando fez o mundo, criou uma árvore ali. Essa árvore segurou ele. A moto foi parar lá embaixo. Enfim, cara, são coisas que você não provoca, né, cara? Você desce, a gente tem Quando você vai subir e descer com o aluno, você tem um padrão, né? Ó, agora a gente vai andar tanto. Agora a gente vai andar tanto, ele tem que... Tudo tem um porquê, né? Ninguém faz de sacanagem, né? Porque ele vai passar naquilo ali na escolta, né? Ele vai passar por situações complicadas. E aí acontece isso. E aí depois do Sumaré, que é onde é desligado grande parte da maioria, e aí a gente começa a lapidar o cara. Aí vem as manobras de alta velocidade, que você vai pro Cartódromo, Cartódromo você já passou onde ir pro Sumaré. Aí você vai para Rio Teresópolis, você vai para vias de alta mesmo. E aí tem, né? Cada curso tem sua prova de fogo, né? O Manf tem a dele, a gente tem a nossa. A gente tem o dia da prova de fogo lá, em que você testa realmente o aluno para ver se ele está pronto, né? Lá tem um falso caixão, né? Aí o aluno de manhã chega com os caixão na mão, né? Aí tem uns falsos caixão. O aluno, quando é desligado, o que tu faz? Tu joga os caixão pros caras, cada um pega seu caixão. O cara que não tá com o caixão ali porque ele foi desligado. E os caras fazendo uma parada legal, né? Tá nos cursos de choque, o pessoal tá usando isso. O aluno que tá em cheque, amarelo, e tem o que tá pra ser cortado, vermelho.
né? Eu não sei se lá no Toledo o pessoal tá adotando isso. Tá mas... assim também. Tá assim também? Tá camuflado. É no camuflado, né? Isso. Eu até quando eu vi achei maneiro. Falei, pô, porra é essa aí? Os caras, não, isso aí o cara tá em xeque. Esse aqui tá... Batido. Esse aqui tá na navalha, assim, ó. Falei, porra. No limbo. No livro assim, ó, lá. E aí, cara, e tudo é gravado, né? O legal do batedor, quando você desliga o cara, depois tu explica pra ele, irmão, tá aqui ó, o vídeo, mostra pra ele o porquê, entendeu? Tem cara que não aceita, mas é pra salvaguardar a vida dele. Ali, você desliga o cara, além da insuficiência técnica, você tá preservando a vida dele. Porque, às vezes, tem cara que é audaz, tá, cara? Tem cara que é maluco. Tem cara que não anda, mas ele quer vir atrás. E ele não vai ter técnica pra fazer aquela prova que vai ser imposta a ele. E aí, depois disso tudo, você tem a parte de tiro no curso, né? E depois você se forma. O curso ele é bem legal. A Fuzileiro Real Stories, lá onde vemos diversos tipos de artigos militares, tem blusas personalizadas, inclusive novos modelos da blusa da Fuzileiro Real, que estamos lá na nossa loja. E lembrando que toda compra que é realizada na nossa loja é revestida na estrutura do nosso site, das nossas marcas, para trazer um conteúdo diferenciado para vocês em diversos outros lugares. Beleza? Então vai lá, clica lá no link da nossa bio que vai estar aqui, ou no QR Code que vai estar aqui em cima também para vocês.